Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema aqui, comentando a carta aos Efésios 27. E é claro, se você quer compartilhar, pode compartilhar e deve, né? Afinal de contas, o que fazemos aqui é explicar as escrituras. E também você que quer se inscrever no meu canal, eu sempre coloco o link aqui, Ronaldo Viana S. canal do YouTube lá. Precisamos crescer e avançar para continuar mais amplamente divulgar o Evangelho, tá bom? Bom, o tema hoje é: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Bom, isso aqui é fácil de se falar e difícil de se viver. É muito difícil viver isso, né? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, tá? Então, esse é o tema, Efésios 5, 24 ao 30. Bom, o verso 24, que eu já li no último comentário, mas eu gosto de fazer isso, diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Caso queira, é só você ir lá no canal do YouTube e verificar lá o último comentário, que eu faço uma abordagem sobre isso daí, tá? Agora, o 25 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Olha bem o peso que o apóstolo Paulo colocou nos nossos ombros, né? Os maridos. Esse é um peso muito grande, né? Amar as nossas esposas, no caso, cada um, né? Amando a sua, obviamente, lógico. Assim como Cristo amou a igreja. Isso é muito difícil, isso é muito complicado, isso é um peso muito grande, né? Amá-la, né, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Olha bem, olha a que ponto devemos amar, né, a esposa, né? Então é algo assim pesado, não é algo fácil de se viver, né? Nós já notamos que falar é muito fácil, né? Falar de amor, eu amo você, é muito fácil. Mas viver realmente isso aqui na íntegra, amar a esposa como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, não é fácil, é muito difícil, e eu reconheço isso, mas é o padrão que todo esposo cristão deve buscar alcançar. É isso mesmo, não tem jeito, é o que Cristo diz, né? Vou ler novamente, porque talvez alguns homens aí não entenderam ainda, né? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Pronto, é isso daí. Você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, né? A ponto de até morrer por ela. Sim, é isso mesmo, esse tipo de amor. Não é um amor que alguém pode alcançar, como eu já falei, com palavras, mas, sobretudo, com ações. Tá? O que Cristo fez pela igreja. Tá? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele sofreu por ela. Ele deu sua vida por ela. Esse é o tipo de amor que os homens, que os esposos devem ter para com as suas mulheres. Negócio não é fácil, não. Negócio é complicado. Entendeu? Mas é isso que a gente tem que buscar, tá? E devemos demonstrar isso com ações concretas de que realmente amamos a esposa, tá? É isso, tá? É o mandamento. Bom, diz aqui o verso 26, qual é o objetivo de fazer isso, né? De amá-la, né? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, né? A ideia de
purificação da mulher, assim como Cristo fez com a igreja, tá? Para santificá-la, para consagrá-la. Então, o marido tem uma grande responsabilidade, digamos, sacerdotal no lar, né? Junto à sua esposa, tá? Então, é algo tremendo, é algo espiritual, e ele deve trabalhar para isso, né? E não destruir a esposa, e não desprezar a esposa, e etc, etc, mas trabalhar para a consagração dela, tá? Consagração dela ao Senhor. Isso aí, tá? O 27 diz assim: e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, o que Cristo fez, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Bom, Jesus fez isso, e o marido, de certa forma, guardadas as proporções devidas dele, relacionado, obviamente, comparando com Cristo, ele deve, o marido também, apresentá-la, né, a si mesmo, né? Ele deve honrar a sua esposa, e diante de si ele deve ter, né, uma esposa maravilhosa, né, consagrada, tá? Então, apresentar a si mesmo, no caso, Cristo fez isso em relação à igreja, e ele também, o marido, de certa forma, em relação a si mesmo, né? Tê-la, né, como uma esposa gloriosa, né? Uma esposa realmente preparada também para encontrar com o Senhor. Então, o marido tem sim essa tarefa, essa missão de realmente trabalhar para a purificação, para a santificação, para a consagração da esposa. E para isso, obviamente, que ele deve trabalhar isso, né? Trabalhar esse amor que ele sente por ela, né? Isso também eu sei, é muito complicado pensar isso, e alguns fogem disso, mas essa é a tarefa, essa é a missão. Não parece que Paulo aqui está brincando com isso, ele está falando muito sério, tá? E nós temos que levar muito a sério esse negócio, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Bom, aqui diz assim, o verso 28, da mesma forma, olha bem, né, da mesma forma que Cristo fez, tá? Os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos, tá? Por isso a ideia de amar a si, né? Assim como a igreja faz parte, ela é o corpo de Cristo, que é o cabeça, a mulher, nesse sentido também, pertence ao homem nesse sentido, né? Faz parte do homem, vamos dizer assim, porque é uma mesma, a partir do momento que casaram, então é como se fosse uma só carne, é isso que diz o texto, né? É uma só carne, na verdade, né? Então, o verso 28, voltando aqui, da mesma forma que Cristo fez, né? Os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos, tá? Seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ela faz parte dele, e ele faz parte dela. É isso aí, então não dá para maltratar, desprezar alguém que faz parte de você. Assim como Cristo também não maltrata a igreja, não despreza a igreja, porque a igreja realmente faz parte dele, é o corpo dele, ele é o cabeça, né? É essa a ideia, né? A ideia que fica bem clara assim, né? Claro que cada vez complica mais para a gente, para os maridos, a entender esse negócio, né? E viver esse negócio, esse amor tão grande assim, né? Mas é o que Paulo ensina para a gente aqui, ensina para a igreja. Bom, verso 29 diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida,
como também Cristo faz com a igreja. Olha bem, assim como Cristo cuida da igreja, alimenta espiritualmente a igreja, o marido também deve alimentar a sua esposa. A responsabilidade não só do alimento que temos, né, necessidade diária, né, mas o alimento espiritual também. O alimento espiritual também. Então ele tem que ter condições para fazê-lo. Ele tem que ter exemplo de vida para realmente ajudar a sua esposa a crescer cada vez mais espiritualmente e ser alimentada cada vez mais espiritualmente. Então ele vai cuidar dela, do corpo dela, mas também ele vai cuidar da parte espiritual também. Tá? É uma dupla missão do marido aí, né? Tem muitos maridos, esposos, que não querem saber disso, né? Isso aí é extremamente importante, né? Porque é muito claro o texto aqui, né? Muito claro, né? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, né? Certo? É natural. E normalmente aqui, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos, né? Porque é normal que isso aconteça, tá? Porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. É uma coisa muito lógica que Paulo coloca aqui, né? Pelo menos no que se refere ao amor de Deus na vida do marido, né? E o verso 30 diz: pois somos membros do seu corpo, tá? Essa íntima ligação entre o homem e a mulher, desde quando se uniram no casamento. E o verso 31, eu vou terminar com 31, que diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Exatamente. Então eu devo amar a minha esposa porque eu estou amando a mim mesmo. É isso aí, ué. Eu devo amá-la, eu não posso maltratá-la, não posso desprezá-la, eu não posso deixá-la sem um alimento, né? O alimento diário, tanto espiritual quanto o alimento, né, alimentos que nós temos, né, para necessidade, para os nossos corpos. Eu não posso deixar como marido, eu tenho que cuidar dela. Se tem feito isso adequadamente, né, só Deus o sabe, que Deus me dê graça para fazê-lo. Eu tenho que amá-la, né, e cuidar dela. O amor, ele não é egoísta, ele olha o outro, né? E é assim que funciona. Então o homem deve amar sim a sua mulher, o esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a ponto de se entregar por ela. Então esse é o tamanho, né? Essa é a grandeza do amor que o esposo deve ter. É isso que diz a palavra de Deus, é isso que ensina as Escrituras, tá certo? Bom, pense aí, vão refletir no seu amor, se o seu amor realmente é tão grande assim, a ponto de se entregar, se for o caso, morrer pela sua esposa, né? Alimentá-la, cuidar dela em todos os sentidos. É isso. Deus abençoe. Pessoal conosco aí, várias pessoas chegaram, não vou falar nome, senão eu posso esquecer, tá? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Se a mensagem abençoou sua vida, te instruiu, compartilhe. E também se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Ponto, tá? Vamos orar. Deus, muito obrigado porque estamos em tua presença mais uma vez. Quero exaltá-lo, glorificá-lo. Deus, ajude-nos a viver como realmente bons esposos, que amem as suas esposas, tá? Que as esposas se sentem amadas, possam se sentir amadas, né? E cuidadas pelos seus esposos. Em nome de Jesus Cristo, que seja assim. Abençoe grandemente as nossas vidas. Abençoe o Brasil, as autoridades constituídas dessa nação, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, por esse momento. Nós exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus.